Olá, muito bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, lição do dia 21 de agosto de 2022. O ensino de Jesus sobre a oração. O texto de referência para a base dessa leitura é Mateus capítulo 6, versos 9, 10, 11, 12 e 13, onde Jesus ensina sobre a oração. O texto áureo está em Mateus 6, 7, onde Jesus, ainda no Sermão do Monte, lembrando que esse sermão ele só termina no capítulo 7 do livro de Mateus. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Duas coisas importantes. Primeiro, ao orar, não fica repetindo sempre a mesma coisa, para que você não se torne cansativo demais, enfadonho demais. Quando nós repetimos sempre a mesma coisa, a tendência é que nós se tornamos enfadonho, irritante, e muitas das vezes as pessoas nem querem ouvir sempre a mesma coisa. A segunda parte, não é por falar demais que seremos ouvidos. A oração pode ser curta e objetiva. Quando você faz uma oração curta e objetiva, ou quando você fala também uma coisa curta e objetiva, então não é falar demais, não é orar demais achando que seremos ouvidos porque consagramos toda hora, oramos toda hora. Não, nem sempre. Estabeleça um padrão de oração, estabeleça um dia para oração, estabeleça um momento para oração. E Jesus aqui ensina isso aqui para a gente não ser como os gentios, que acham por falar demais é que seremos ouvidos. Nem sempre, quando a gente fala muito, nós seremos ouvidos. Tem uma ocasião na vida que a gente tem que falar pouco. Falar pouco, não muito. Na nossa vida, dia a dia, nós temos que ser curto no falar. E falar aquilo que é preciso falar. E não ficar estendendo demais. Na verdade aplicada, ele ensina assim, por intermédio da oração, cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o seu nome em nosso viver. Primeira coisa, por intermédio de que nós vamos manter um relacionamento com Deus? Por intermédio da oração. Por intermédio de que nós mantemos o diálogo com nossos amigos? Por intermédio da conversa. Por intermédio de que nós vamos manter um relacionamento também com nossos amigos? Por intermédio da conversa, da amizade. Então, com Deus, qual é o único veículo de comunicação entre o homem e Deus? É a oração. Qual é o veículo de comunicação entre uma pessoa ou outra? São os meios de comunicação sociais. As mídias, o telefone. Mas com Deus, você vai falar com Deus e Ele vai te atender de que maneira? Exatamente através da oração. Então a oração ela faz esse intercâmbio entre o homem e Deus. É muito importante a gente atrelar para isso, que a oração ela faz esse intercâmbio entre o homem e Deus. Então é importante nós atentarmos para isso, tá? Que a oração ela faz esse intercâmbio aí. E expressa a nossa dependência e interesse. Então, nós somos dependentes de alguém quando pedimos alguma coisa a alguém. E esse alguém aqui é Deus. Os três objetivos. Apresentar o modelo da oração do Pai Nosso. O segundo, explicar a primeira parte da oração, Deus e sua glória. A terceira, mostrar nossas necessidades e carências
E aí vem aí o texto de referência, onde eu acabei de falar aí. E Jesus aqui ensina o padrão de oração, que é a oração do Pai Nosso. Mas não que nós vamos seguir esse padrão. Algumas pessoas até seguem esse padrão. Mas se você seguir esse padrão, você precisa completar, porque fica faltando aqui. Fica faltando algo na oração do Pai Nosso. É importante a oração do Pai Nosso? Sim. Mas nós temos um padrão pré-estabelecido que nós usamos até a oração do Pai Nosso, mas completamos também com algo a mais. Porque senão aqui nós vamos deixar de orar por pessoas enfermas ou outras necessidades que não estão alusivas aqui dentro. Vamos lá agora para a introdução da referida lição. Diz que orar é conversar com Deus. Por intermédio da oração, o comentarista dizendo aqui, nós louvamos o nome do Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas. Tá? Primeiro, oração é conversar com Deus. Segundo, por intermédio dela, nós louvamos a Deus. Terceiro, nós pedimos perdão de nossas falhas. Quarto, nós agradecemos. Quinto, quando nós agradecemos, Deus, nos concede alguma coisa. E sexta, é o momento que nós estamos falando com Deus aquilo que nós estamos sentindo. Então está aqui 6 padrão, 6 coisas importantes aqui, ou 6 qualidades importantes que estão ligadas dentro da oração. Tá, agora o tópico 1 da lição, a oração modelo dos discípulos de Cristo. Aqui nesse bate-papo no Sermão da Montanha, os discípulos falaram com Jesus: Mestre, nós não sabemos orar. Ensina-nos a orar. E Jesus, então, assentado com ele no Monte das Oliveiras, os ensinou o padrão ou o modelo de orar. E lembrando que os judeus, eles oram 3 vezes ao dia. Se você for observar, eles oram 3 vezes ao dia. Tá? Eles têm 3 períodos em que eles vão orar a Deus. Eles têm 3 momentos, ou 3 dias, no dia, 3 vezes no dia, que eles vão orar a Deus. Eles são uma pessoa muito voltada para a oração. Agora, eu não sei hoje, porque o templo foi destruído no ano 70, né? Agora, deve ter outro local para se reunir e para orar. Mas é importante, gente, a oração. Eles oravam 3 vezes ao dia. Se você for analisar, se você for ver lá no livro de Daniel, você vai encontrar Daniel orando 3 vezes ao dia e com seu rosto voltado para Jerusalém, a sua cidade. Então eles tinham o hábito, o costume de orar 3 vezes ao dia. E a pergunta é, quantas vezes nós oramos no dia? Ou quantas vezes nós oramos na semana? Se formos analisar 365 dias, quantas vezes nós oramos nesses 365 dias? Aí que está. Vamos fazer uma autoanálise, nós oramos muito pouco dentro de um ano. Se for fazer uma autoanálise, nós oramos muito pouco durante a semana ou durante o mês. Oramos pouco. E nós temos que aprender esse padrão. A oração do Pai Nosso, que Jesus ensina aqui, nos repleta de bons ensinamentos acerca da pessoa, daqueles que adoram e das formas de chegar a Deus. Tá. Ensina-nos a orar, que é o ponto 1. Ponto 1. Ensina-nos a orar, porque então eles não sabiam. E Jesus lhes ensina. Nos 2 evangelhos onde o Pai Nosso é mencionado, Jesus ensina a maneira correta de orar. Mateus 6, verso 9 ao 13, Lucas 11, versículo 2 ao 4. E ele diz que a relação com Deus, que segundo as crenças judias, regia tudo o que existe, era algo muito dedicado e por isso pediram a Jesus que lhes ensinasse a forma correta de seguir e se dirigir a Deus. Porque, segundo ele, só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber a maneira correta de falar com ele.
E Jesus era para eles essa pessoa. Então, qual era a maneira correta de se falar com Deus? Através de que você vai falar com Deus? Aqui está uma pergunta muito importante. Através de que nós podemos falar com Deus? Ou através de qual veículo de comunicação nós podemos falar com Deus? A oração. Ela faz esse intercâmbio, essa ponte, tá, entre o homem e Deus. Ela faz esse intercâmbio entre o homem e o Deus. Mas Jesus falou bem claro, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos farei. Observe que Jesus ele é o intermediador da sua oração para com Deus. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Então você tem que pedir a Deus em nome de Jesus. Você pede a Deus, mas usando o nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele é o intermediário entre Deus e os homens. Por isso é importante, tá, você pedir sempre a Deus, mas usando o nome de Jesus. Você observa que a oração do Pai Nosso, ela começa com o nome próprio, que é o nome de pessoa. Observe que a oração do Pai Nosso começa assim, ó, Pai Nosso que estais no céu. Então você está usando o nome de Deus. Você usa o nome de Deus, você fala o nome de Deus, mas você tem que pedir em nome de Jesus, porque ele é o intermediário entre Deus e os homens, e a figura dele é importante. Tá? É importante isso aí. Então eu ensino aqui, ó. E Jesus, ele era essa pessoa exatamente que está lá. A Bíblia diz que Jesus ele está à direita de Deus. E é ele que intercede por nós. Ele que intercede por nós. É muito importante essa comunicação entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É muito importante. Os fariseus eles tinham um hábito de manipular tudo. Até mesmo a oração eles manipulavam. Você vê, até a oração, os judeus eles tinham o hábito de manipular. Eles colocaram padrões religiosos para o povo poder orar. Eles descobriram que o meio de usar até mesmo a oração para se promoverem. Observem, eles usavam a oração para se promover, os judeus. Eles usavam a oração para se promover. Jesus era para os seus discípulos um modelo de como se comunicar com Deus e desejava que fizesse da mesma forma. Assim como todo mestre. Eu lhes dei um modelo no qual pudesse acessar o Pai da mesma forma como acessava. Enquanto os fariseus oravam, olha só, para alcançar o favor dos homens, Jesus ensina seus discípulos a buscarem intimidade direta com o Pai. Observa que os judeus os fariseus, né, usavam a oração, exploravam a oração como meio para ganhar favores das pessoas. E a oração hoje, a gente não pode usar a oração como mercado para se beneficiar. Infelizmente, hoje, estão usando esse meio de comunicação entre o homem e Deus, entre o homem Jesus e Deus, para se beneficiar. Oração não pode ser vendida. É coisa de graça. Jamais eu posso entrar na sua casa, orar por você e cobrar por aquela oração. A oração é de graça. A oração é de graça. Nós não podemos usar a oração como mercado de renda para se beneficiar. Não, jamais podemos fazer isso. E Jesus se censura exatamente esse hábito que os fariseus tinham de usar a oração para se promoverem
colocaram padrões, tá? Eles colocaram padrão. Eles usavam a oração para alcançar favor dos homens. Nós não podemos usar a oração para alcançar favor de ninguém, não podemos. Isso é fora dos padrões bíblicos. E Jesus ensina isso aqui, e é por isso que no capítulo 6, Jesus está ensinando o padrão, porque os fariseus não tinham o padrão correto. Tá? O tópico 1.2, a oração e sua ordem. Tudo tem uma ordem. Observe. Começa assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induza a cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E fechou. Amém. Assim seja. Então tem uma ordem. Você vai orar a quem? Ao Pai. Você vai orar ao Pai. A oração ela está dividida em duas partes. A primeira metade se refere à glória de Deus, nome, reino e vontade, e a outra metade de nossas necessidades e problemas pessoais. Deus é proeminente, sabe em primeiro lugar. Depois, então, que vamos se dirigir às nossas necessidades. Então, primeiramente, qual é a sequência da ordem? Primeiramente, nome, reino e vontade. Segundo, vamos dirigir a Deus em nossas necessidades e desejos. A primeira parte nos apresenta Deus como um Pai, um Deus que tem um nome e que deseja que o seu reino se estabeleça na terra juntamente com sua vontade. A segunda parte se ocupa das três necessidades essenciais do ser humano e das três esferas do tempo nas quais o homem se move. Pão, uma necessidade presente para o sustento diário. Perdão, que nos remete ao passado. Ajuda na organização, onde confiança no futuro repousa. Então observe aqui que ele ensina padrões. Então tudo tem a sua ordem. A oração tem que ter a sua ordem. Primeiramente, eu tenho que chegar num culto de oração, ou no monte, onde estiver orando, em casa. Primeiramente, eu tenho que estabelecer um padrão. Se eu não estabelecer um padrão, ou seja, a oração não tem um padrão. Primeiramente, se eu estou fazendo uma campanha pela família, então eu estou orando pela família. Se eu estou orando para libertação, então eu estou orando para libertação. Se eu estou orando para Jesus abrir portas de empregos, então o meu objetivo é oração porta de emprego. Se eu estou orando para a salvação da família, então o objetivo da minha oração é orar pela família. Se eu estou orando para Jesus salvar a nossa pátria, então a minha oração é destinada à nossa pátria. Então nós precisamos colocar uma ordem na oração, senão o negócio fica um carro todo desgovernado, que não tem direção, não tem nada. Tudo na vida nós temos que colocar uma ordem. Se não tiver ordem, o negócio vira bagunça. Então tem que tomar cuidado. Embora Jesus tenha dado aos seus discípulos esse modelo, isso não significa que essa seja a única maneira correta de orar. Não quer dizer que toda vez nós vamos orar nos cultos a oração do Pai Nosso. Tanto é que toda vez que eu vou orar, eu nem sempre uso a oração do Pai Nosso. Eu já usei algumas vezes, mas eu posso orar esse modelo? Posso. Mas não significa que esse modelo é um padrão para mim estar orando todo dia nele. Se você acha conveniente orar esse padrão, é com você. A Bíblia não está proibindo você orar, tá? Esse padrão de oração do Pai Nosso. A Bíblia não proíbe. Não está proibindo ninguém. Não colocou uma regra que é proibido. Mas também não quer dizer que essa é a única maneira correta de orar. Se você for fazer uma autoanálise em todas as igrejas do mundo, quase todas elas, tá? Nem sempre usa esse padrão aqui. Mas ele é um padrão que pode usar? Sim. Ele é um padrão que está proibido de não usar? Não. Pode usar. Só que nós geralmente usamos um outro padrão que já tem uma instituição religiosa que já usa esse padrão da oração do Pai Nosso.
Nós podemos orar? Podemos. Desde que nós cumprimentamos também com outras maneiras de orar. Há muitas maneiras de orar. Então nós temos que estabelecer. A oração é um exercício que cada dia nos aproxima de Deus. Olha aí, a oração faz o quê? A cada dia nos aproxima de Deus. Assim como a conversa com nossos amigos, né, nos aproximam dele, não é isso? A oração também tem esse caminho. É aproximar-nos cada dia mais de Deus. Se você for analisar lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas que eu preciso para a minha vida material será acrescentada. Então, eu preciso ter um diálogo com Deus. Mas, presbítero Edivaldo, tem um horário pré-estabelecido para a oração? Quem estabelece é você. Que hora que você vai orar? Você que estabelece. Meio-dia, 3 horas, 18 horas, 21 horas, 0 hora. Quem estabelece é você. Quem estabelece é você. As igrejas têm seus padrões de orar. Hora nona, 3 horas. Então, se ora 7, se ora meio-dia. Mas é importante você não deixar de orar. Quem estabelece esse padrão, esse horário, é você. E a oração também é uma forma de nós mantermos mais intimidade, comunhão, comunicação com Deus. A oração tem esse veículo. Tá? E quando nós estamos em oração, nós devemos nos esvaziar de tudo, gente. Se eu estou naquele momento devocional de oração, a minha mente não pode estar voltada para as outras coisas materiais, porque nesse momento eu estou orando a um Deus que está lá em cima no céu. Então eu tenho que me desligar, eu tenho que me esvaziar de alguma coisa, porque senão não adianta eu estar orando com um pensamento ligado com outras coisas. Porque esse é um momento sério, é um momento que você está conversando com Deus. Então você tem que se desligar de tudo. Você tem que se desligar de tudo, se esvaziar de tudo esse momento e reservar esse momento só para Deus. Se desligar de tudo. É um momento de intimidade entre você e Deus. E nesse momento nós estamos se separando desse mundo pecaminoso quando nós estamos orando. E é muito importante. Orar é muito mais do que buscar em Deus a solução do problema. É a conquista dos objetivos próprios. Guarde isso. Tá? Orar é muito mais do que buscar a Deus. Tá? É a solução dos problemas e a conquista dos objetivos próprios. Devemos orar insistentemente, sabendo que Deus também é um Pai. Como um tal, sempre estará disposto a atender o pedido dos seus filhos. A Bíblia diz que nós temos que persistir na oração. Tá? Persistir na oração. Insistir na oração. Todo dia. Todo momento. Paulo, em Efésios 6, 18, ele diz assim, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E também nós devemos orar uns pelos outros. Então a oração ela precisa também ter objetivos. Se você não tiver objetivos quando você for orar, não adianta. Então estabeleça um objetivo. Por que eu estou orando? Para que eu estou orando e para quem que eu estou orando? Por que eu vou orar? Eu preciso estabelecer um objetivo. Senão não adianta eu não estabelecer um objetivo. 1.3 diz, do pai para os filhos. Esse modelo de oração que foi dado por Jesus para combater as vãs repetições feitas pelos fariseus. A invocação inicial começa com o discípulo chamando a Deus de pai. Não era incomum os judeus considerarem Deus como o pai de Israel, mas como pai de indivíduos, numa relação especial, era bastante inusitada. Essa experiência pai e filho era caracterizada da relação de Jesus com Deus. Olha aí, a oração do pai para com os filhos. Esse modelo apresentado aqui na oração,
é um instrumento poderoso para que a vontade de Deus se realize na terra, não para realizar a vontade do homem no céu. O propósito da oração é glorificar o nome de Deus e pedir ajuda para realizar a vontade na terra. Essa oração não começa com nossos interesses pessoais, olha aí. Essa oração não começa com nossos interesses pessoais. Observe aí o detalhe, tá? Mas sim com pedidos que expressam o nosso desejo em relação à glória de Deus, seu nome, seu reino, sua vontade. Jesus sempre priorizou a vontade de Deus. Isso também nós temos que fazer, sempre priorizar o quê? A vontade de Deus. Sua vontade é que nos tornemos tão íntimos quanto Ele foi, para que o mundo inteiro creia que realmente somos filhos de Deus. Nós devemos ter em mente também isso, gente. Separar o momento de intimidade. A gente vê pessoas na igreja que, infelizmente, não oram. Se você for analisar aí, tá, dos 100% da igreja, os que oram são a metade. Não oram 100%. Portanto, eu calculo que uma faixa média de 50% de pessoas somente que oram nas igrejas. Nem todo mundo ora. A outra 50% parte só vive na carona de quem ora, porque não oram. Só vive na carona de quem ora. E são beneficiados porque aqueles 50% estão orando por isso. Estão fazendo campanha e propósito por isso, porque esses 50% não oram. Até quando chegam nos cultos públicos, eles não dobram o joelho para orar. Sentam direto e nem sequer sentado oram a Deus. Já chega sentado, conversando, brincando, andando, anda no culto. E tem aquele grupinho que vem para a oração, eles vêm para a oração com um grupinho, mas é um grupinho que não vem com propósitos, não vem com objetivo, só vem para brincar, só vem para passear, para mostrar roupa, para mostrar o perfume caro, para mostrar o celular bonito, e para bater papo com o amigo, como se a oração fosse uma sala de bate-papo. Um grupinho que nunca ora. Você está com o joelho dobrado orando, você está escutando eles conversarem nesse momento. É um momento mais sério da igreja, onde muitas pessoas não respeitam o lugar. Eles acham que aquele lugar é igual a casa deles. Não respeitam. Só vem para bater papo, não oram, faz barulho toda hora no banco, faz barulho não sei mais aonde, é celular alto ligado. Esse momento é um momento de intimidade, a gente tem que desligar. Bota o celular seu no vibracal, tá? E vá atender lá fora, porque no culto, dentro da oração não pode. Existe aquele que o telefone toca dentro da igreja mesmo e fala, alô, isso é uma falta de respeito com o lugar. É um momento, a oração é um momento íntimo entre você e Deus. Como é que você quer que Deus atenda o seu pedido na oração se nesse momento você está conversando? Então você não veio para orar. Você simplesmente veio para ficar na carona do seu irmão do lado que está orando. Você simplesmente veio para ficar na carona do seu pastor que está orando, porque você não veio com o objetivo de orar. Então quando você vier orar, venha com objetivo, venha com propósito. Quando você vem com oração com objetivo e propósito, Deus vai te atender. Se torna um vazio que você não vem com propósito nenhum. Você acaba... E tem aqueles grupinhos que quando ajoelha para orar, eles fingem que estão orando. Aí começam a ficar conversando, e nem a voz deles levanta para Deus. Eles ficam conversando, batendo papo. E o pobre do pastor, o pobre do dirigente da congregação está orando, suando a voz, cansando, porque tem um grupo que não ora. Aí quando você dá aquela disfarçada, quando o diácono vai ver, a pessoa está batendo papo, está ajoelhado, mas está batendo papo, ajoelhado, olhando no celular, fazendo negócio na casa de Deus na hora da oração. É por isso que Deus não atende algumas pessoas. É por isso que algumas pessoas estão vindo para o escudo de oração, não recebem vitória na família. Jesus não salva filho, não salva esposo, não abre porta de emprego, não cura enfermidade, porque a pessoa veio para a oração. Ele até está na oração, mas ele não está no momento devocional ligado com Deus. Aí Deus não atende. Deus não atende. Infelizmente a verdade é essa aí. Parte 2. Deus e sua glória. A primeira parte da oração é seguida por 3 detalhes importantes. Paternidade divina. O nome
santa de Deus e o estabelecimento da sua vontade. Duas coisas importantes. Primeiro, Deus. Segundo, sua vontade. Tem que saber também se a oração que eu estou fazendo é da vontade de Deus. Que tem coisa que nós vamos pedir que não é vontade de Deus. Tem coisa que nós vamos pedir que não é da vontade de Deus. Tem muitas orações no Velho Testamento que não foram atendidas porque estavam fora da vontade de Deus. E tem muitas que foram atendidas que eram da vontade. Não adianta eu pedir alguma coisa a Deus, que às vezes é a minha vontade. Mas você já viu se é da vontade de Deus? Tem que ver se aquilo que eu estou pedindo a Deus é da vontade dele. Às vezes é da minha, mas não é de Deus. Então nós temos que estabelecer. 2.1. Pai nosso que estás no céu. Então a oração é dirigida a alguém. A oração, ela é dirigida a alguém. Quando nós estamos orando na igreja, nós estamos orando dirigido ao pastor, não. Mas estamos dirigindo a alguém. E esse alguém está entre nós em espírito. Ele está entre nós em espírito. É um momento de intimidade que nós temos que separar para Deus. Pai nosso está no céu. Homem de Deus no Antigo Testamento. Aí vai falar aqui de vários homens. Noé, Abraão, Davi, que jamais ousaram chamar Deus de Pai. Em Jesus Cristo que o relacionamento pai entre filho e o Criador e suas pecadoras é celebrado de modo incrível, elevado ao próximo. Tá? Então aqui, parte 2.2, para resumir aqui, santificado seja o seu nome. Esse Deus a quem chamamos de Pai, devemos, e é também o Deus a quem devemos nos aproximar com reverência e adoração. Se eu chamo Deus de Pai, se Ele é meu Pai, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Ter reverência. Se eu não tenho reverência, não adianta. Eu não tenho reverência nenhuma. Se eu não reverencio meu Pai, o que adianta eu orar? Adianta eu orar se eu não tenho respeito por Ele? Se eu não tenho respeito por Ele? Se eu não tenho reverência por Ele? E adoração. Resumindo bem, parte 2.3 da lição, depois eu resumo um pouquinho. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A oração ensinada por Jesus inclui o estabelecimento do reino aqui na terra, onde a vontade soberana de Deus deve unir céus e terra. O comentário bíblico pentecostal faz a expressão, venha o teu reino, fixa o tom claramente escatológico, orientado aos ouvintes, os cumprimentos do tempo no fim, no estabelecimento do reino de Deus no mundo. Requer o fim de toda instituição humana que não está em conformidade com a vontade de Deus. Como filhos devemos, qual é o nosso papel? Devemos nos interessar pelo programa divino. Entronizar Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossa principal tarefa é estar ocupados com aquilo que ocupa o coração de Deus. E quando nós viemos para a oração e não ocupamos o nosso coração com a vontade de Deus, estamos perdendo o nosso tempo. Infelizmente. A parte 3 da lição, e a última, resumo rápido, né? Nossas necessidades e carências. Então, quando você for apresentar a Deus a sua oração, você vai apresentar o quê? Suas necessidades. Estou resumindo bem rápido. E o que você precisa? São duas coisas importantes. Você vai apresentar a Deus em oração as suas necessidades. Deus, a minha necessidade é essa. E o que você precisa? Suas carências. O que você precisa? Isso aqui é a parte 3 da lição. A segunda parte da oração é seguida por mais 3 detalhes importantes. Provisão, pureza pessoal e proteção divina. Então você vai orar a Deus estabelecendo suas necessidades e suas carências. Aí Deus vai analisar a sua oração. Vai ver se tudo aquilo que você está fazendo, de fato, é a vontade dele. E nem tudo é a vontade de Deus.
Minha vontade não deve entrar em choque com a de Deus. Então, é o que eu ensinei aqui na parte 3. O pão nosso de cada dia, orar pelo pão cotidiano, devemos orar, isso aqui é provisão. O 3.2, o perdão de nosso pecado, nossas dívidas, ou seja, proteção divina. Proteção divina, que é 3.3, né? 3.3 é proteção divina. O 3.2 é pureza pessoal. Devemos orar a Deus para que nós tenhamos uma vida santificada. Se consagrar sempre, se separar, se apartar. Eu gosto muito da passagem de Isaías 55, tem uma parte lá que diz assim, ó, você deve deixar o ímpio seguir o seu caminho e você fazer o quê? Se converter ao Senhor. Se converter ao Senhor. O perdão de nossas dívidas, a oração nos ensina não somente a pedir o perdão, o pão diário, mas também o perdão diário. Isso significa que Deus está atento não somente às nossas necessidades, mas também à forma que chegamos diante dele para pedir. William Barclay diz assim, ó, a verdadeira oração é um assunto de família, Pai Nosso. E se não existe entendimento entre os membros da família, como podemos querer um bom relacionamento com o Pai? Primeira coisa, o relacionamento da família tem que estar em dia. Como é que você vai ter um relacionamento com Deus se a família está toda destruturada e você não tem um bom relacionamento com a família? Primeiro, você precisa ter um bom relacionamento com a família. Que o seu relacionamento com a família é a base do seu relacionamento com Deus. Existem muitas pessoas que vêm para a igreja orar pela família, mas dentro da família não se dão. A família é separada dentro dos lares, que vem fazer campanha de oração, mas se eles não procuram buscar o relacionamento ou o perdão, também não adianta. Também não adianta. Se eu vou manter um padrão de relacionamento com Deus, se eu não se dou com a minha família inteira, em pé de guerra todo dia. Então, o relacionamento com a família tem que ser a base também do nosso relacionamento com Deus. Deve ser a base do nosso relacionamento com Deus. O perdão diz respeito à comunhão. Se não estamos em comunhão com Deus, não podemos orar definitivamente. Como é que você vai orar a Deus se você não tem comunhão com Ele? Como é que você vai pedir algo a Deus se você não tem comunhão com Ele? Deus simplesmente não vai te ouvir. Como é que você vai pedir algo também para a sua família se você não tem comunhão com eles? Então, deve ser a base. Tem que ter uma base correta. Tá? Nossa comunhão com Deus é influenciada pela nossa comunhão com nossos irmãos. Olha aí, nossa comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com nossos irmãos. Consequentemente, o perdão é parte importante da oração. Se eu não perdoo o meu irmão, na oração ensinada por Jesus, diz que Deus também não nos perdoará. Se eu tiver alguma coisa para o meu irmão, diz a Bíblia, e eu vier apresentar a minha oferta ao altar, primeiramente eu tenho que fazer o quê? Ir lá se consertar com o meu irmão, senão minha oração não é atendida. Por que muitas orações não são atendidas? Não são ouvidas? Porque tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa pendente. E muitas das vezes é o perdão. Se eu não perdoo o meu irmão, eu quero que Deus me perdoe. Adianta alguma coisa? Primeiramente, tem que pedir perdão ao meu irmão. Senão não adianta. Consequentemente, o perdão é parte importante da oração. Uma vez que o perdão diz respeito à comunhão, aquele que ora não pode ter pecado em seu coração. John Stott, o perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma, como alimenta para o corpo. O pecado é comparado a uma dívida, porque merece o castigo, mas quando Deus perdoa o pecado, Ele cancela a penalidade, anula a acusação que há contra nós. Puta glória, hein? Maravilha de Deus, hein? Essa lição é uma lição muito importante. A 3.3 é a última, livrai-nos do mal. É impossível viver no mundo sem ser tentado.
Todo dia nós somos tentados. Jesus, lá no capítulo 26 de Mateus, ele fala que nós devemos o quê? Orar e vigiar. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Todo dia no mundo eu sou tentado. Todo dia no mundo os pastores são tentados. Todo dia no mundo as mulheres são tentadas. Então devemos fazer o quê? Estar sempre orando a Deus para Ele nos livrar do mal. Mas só orar, também fazer a nossa parte, que é estar em constante vigilância, porque tem pessoas que oram muito, mas vigia pouco. Não adianta eu orar todo dia, mas eu não vigio. Não adianta eu fazer uma campanha de oração todo dia. 7 dias, 21 dias, 30 dias, 40 dias, um mês, mas eu não vigio. O que adianta fazer aquelas campanhas de orações se eu não vigio? Eu acabei de sair de uma campanha de oração, eu vi uma mulher na rua, já botei o zoião nela, já cobicei ela. Adiantou alguma coisa? O senhor orou, mas não vigiou. Não adianta. Se torna uma oração inválida, se torna um sacrifício de todo. Esse é o mal que não podemos evitar. Todo mundo é sujeito a isso. Todo mundo é sujeito a isso aí. Tá? E aqui está, ó, bem claro, ó, a parte final. Ó. Isso é um mal que não podemos evitar, até mesmo porque a cobiça está dentro de cada um de nós, por causa da nossa natureza pecaminosa. Se você falar que não tem isso, você é mentiroso. Todo mundo tem. Mas nós temos que ter o quê, gente? Um autodomínio, um controle. Então nós temos que não somente orar, mas vigiar. Se eu vigiar demais também não adianta. Às vezes eu vigio demais, mas eu não oro. Então a oração e a vigilância, eles têm que andar de braço dado uma com a outra. Que uma faz parte da outra. Tá? Uma depende da outra. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Não se esqueça, se inscreva no meu canal e deixe o seu like. Resumindo o final aqui, o que eu falei hoje aqui, estudei sobre o quê? O ensino de Jesus sobre a oração. Foi que nós abordamos aqui alguns pontos muito importantes nessa referida lição. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se inscreva no meu canal, compartilhe e deixe o seu like. Amém?